procurando um aplicativo que possa te ajudar a avaliar os alunos ao longo da aula, ou então aplicar o Peer Instruction, a instrução por pares com esses estudantes, talvez o Socrative seja a melhor solução. O Socrative é um aplicativo que você acessa do seu celular e que tem duas versões, a versão para o professor e a versão para o estudante. O uso dessas versões ocorre de uma forma muito diferente, mas complementar. E claro, o professor tem acesso também a esse aplicativo na própria web e de lá ele faz as maiores configurações. Mesmo assim, no celular ele também pode fazer as configurações mais complexas desse aplicativo. O Socrative apresenta uma série de possibilidades, mas nesse vídeo eu vou fazer um tutorial que mostra como aplicar dentro do estudo de Peer Instruction. Então nós vamos fazer juntos um questionário para aplicar esse Peer Instruction em sala de aula. Você pode criar perguntas no Socrative pelo celular. Então, ao abrir o programa do Socrative Teacher, você então vai entrar na sua área de login. Caso você ainda não tenha feito o seu cadastro, você precisa criar uma conta. Indo então para a primeira página que aparece, você terá ali o nome da sua sala. No caso de uma sala que você vai criar, aqui vocês estão vendo uma sala que eu criei para uma turma minha de parasitologia, e você vai poder aplicar 3 tipos de funcionalidades para os seus estudantes. Resposta curta, múltipla escolha ou então verdadeiro e falso. Após criar o nome da sala e, claro, analisar o que será o melhor para sua turma, já que estamos falando de instrução por pares, o que você vai fazer? Você vai no canto superior direito, onde tem os 3 tracinhos, ali você vai clicar em testes, depois adicionar teste. Quando você adiciona, você pode fazer as perguntas que são necessárias. Então vou criar aqui uma pergunta simples, um exemplo para vocês observarem, e isso no celular. Observem aí, vou criar essa pergunta: qual o nome do aplicativo? Essa pergunta então vai para minha turma. Aqui no computador, a história já é um pouco diferente. Quando você acessa na web, você vê essa página logo de cara. Bem, aqui você ou vai fazer o seu cadastro, ou caso você já seja cadastrado, vai fazer o seu login. Ao apertar login, você vai em Teacher Login e pronto. A partir disso, você vai colocar seu login e senha e vai entrar no aplicativo. A área aqui é muito similar à área do celular. Qual é a diferença? Não tem aqueles 3 traços, porque os traços eles ficam divididos aqui em cima, nessa parte da tela. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em testes e vou adicionar um teste para fazer uma pergunta com vocês. Depois vou partir para um teste que eu já criei para mostrar como é que nós vamos aplicar então o Peer Instruction. Vamos em adicionar teste, criar novo. Coloco o nome do teste aqui, teste sobre Socrative. E agora eu escolho o que eu quero. Como a gente está falando de instrução por pares, múltipla escolha. Bem, vou fazer então uma pergunta aqui, Coloquei aqui 4 opções e percebam que em cada opção eu posso colocar uma imagem, mas isso somente no Socrative Pro. O Socrative versão gratuita tem algumas limitações, você só pode criar uma sala, mas você pode fazer quantos testes você quiser dentro dessa sala. Quando a gente clica aqui, a gente vê as vantagens do Socrative Pro. Você pode adicionar equações matemáticas e notações científicas às perguntas, você pode incluir imagens nas respostas, enviar relatórios, você pode ter até 20 salas privadas ou públicas com 150 alunos. Então, realmente, ele dá uma série de vantagens. Mas você se vai aplicar em uma ou mais turmas, podendo usar o mesmo nome nessas salas, é só você criar novos testes. Essas limitações não são tão problemáticas assim. Você pode, por exemplo, com essa limitação, ainda adicionar uma imagem na pergunta, mas não na resposta.
Aqui você então insere uma explicação caso você queira. Se a gente está falando de instrução por pares, é até interessante colocar essa explicação aqui. Bem, eu vou colocar a resposta correta, que no caso é a letra A, e eu posso adicionar uma nova pergunta. Não vou fazer isso agora, tá? Dei OK, salvei, clico em salvar e sair, e pronto, tá aqui, teste sobre Socrative. Agora eu quero compartilhar esse teste com uma turma. Eu venho em iniciar, teste, clico no teste que eu quero, próximo, e aí o mais importante, escolha o método de entrega e as configurações. Para uma instrução por pares, o feedback instantâneo não é o recomendado. Na verdade, você tem que colocar controlado pelo professor. Por quê? Se na instrução por par, o meu aluno ele responde e eu tenho que observar o percentual de acertos e erros de uma turma para depois jogar a pergunta novamente, para que os alunos dialoguem sobre isso, é importante que eles não tenham esse feedback instantâneo. Por isso, coloque controlado pelo professor. Ao colocar, você pode exigir os nomes, embaralhar as respostas, mostrar o feedback da pergunta e mostrar a nota final. Inicie, e ao iniciar, o seu aluno que estará nessa sala, ele então vai começar a fazer. Mas como assim o meu aluno estando na sala? Pois é, vamos então observar isso no celular. O aluno no celular, ele vai então clicar no ícone do Socrative Student. Ao abrir, vai pedir para que ele coloque o nome da sala, a sala que você criou. No caso aqui, Parasitologia Unesa, que foi a sala que colocamos como exemplo. Ele vai clicar em Join, vai inserir o nome dele e logo em seguida já vem a pergunta para ele responder. No momento que ele responder, você já terá essa resposta no seu celular ou então no seu computador. Agora que o seu aluno preencheu, você, no seu celular ou no computador, vai observar o que ele marcou. Observem aqui, que um aluno respondeu. Como fomos, você vai clicar e ele vai dar, então, a resposta correta. Só que uma coisa interessante é que quando você tem um número maior de alunos, vem o percentual nessa barra que está aqui preenchida. E aí você vai conseguir observar se há aquele intervalo entre 30% e 70% que é necessário para você aplicar a instrução por pares. Depois então que o aluno responde, você não mostra para ele a resposta, só você vê o quantitativo de alunos que acertou e errou. Se ficar no intervalo, você então vai pedir que esses alunos debatam entre si qual é a resposta correta. Lembrando que na instrução por pares, você divide então as duplas, trios, quartetos. Da primeira vez, eles não vão saber o que cada um marcou. Depois que você observa essa marcação, você então pede para que eles retornem e agora dialoguem entre si falando qual é a resposta correta. A proposta é que aquele aluno que mais sabe, ele vai conseguir instruir os outros ali dentro para que eles alcancem a resposta correta. Depois o que você faz? Você passa novamente a pergunta para esse aluno. Para isso, você vai ter que construir a pergunta 2 vezes. Então você vai construir essa pergunta e depois, novamente, essa pergunta será construída. Porque da primeira vez é quando você mede o quanto eles sabiam ou não. Da segunda vez, após essa instrução por pares, é que você vai conseguir observar se deu certo ou não esse procedimento. Bem, pessoal, o Socrative apresenta uma série de outras habilidades, mas nesse vídeo nós focamos na instrução por pares. Então, teste o Socrative com a sua turma, seja remotamente, seja presencial, porque ele funciona. E como eu falei, talvez seja o melhor aplicativo para trabalharmos então essa metodologia ativa.